presidente da República, ele está à flor da pele. Nós vamos mostrar bravo, né? duas situações diferentes em que ele mostra que ele está bem bravo. Talvez seja o risco de perder a eleição, de perder o foro privilegiado, tudo que o atormenta desde que ele subiu ao poder. Então houve essa treta que está viralizando nas redes sociais, cada um mostrando um ângulo diferente, porque tinha várias pessoas filmando, tinha cinegrafista da imprensa profissional, mas tinha outras pessoas, e o próprio youtuber que foi lá e cobrou algumas questões legítimas, é claro que com alguns tons de provocação, que a gente pode comentar aqui o que é a mais, o que é justo que se faça diante de uma autoridade que foge, inclusive, de debates e de sabatinas. Então vamos mostrar esse vídeo para vocês, depois vamos lembrar alguns outros vídeos e mostrar aquela segunda situação também e um pouco da repercussão política nas redes sociais. Posso chamar, Paulo, esse primeiro vídeo? Por favor, vamos lá, vamos ver. Aí tem gente que já viu, mas talvez não tenha visto por esse ângulo. Esse é o ângulo do youtuber que provocou o Jair Bolsonaro. Pode soltar, produção. O pessoal do Maranhão, Vai, idolatria aí ao vivo. Cor velha, Paraná. Ai, meu Deus do céu. E aí? Dá um bom dia para todos os presentes, Flavinho. Ô, presidente! Quem é você? Só peraí só um minutinho, amigo. Pô, você já perturbou o juiz. Vereadora. Pô, tudo bem? Candidata a deputada federal, tô com o Bolsonaro. Dá um tchau aí, Bolsonaro. Eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que o senhor limitou delação premiada, presidente? Vai embora daqui, ó. Vai embora. Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o que é do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode ter. No local público eu não vou me retirar não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui, vai fazer o quê? Ô, presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também é uma emenda do Freixo, cara. Isso não é ser de direita. O senhor vai pedir pro pessoal do GSI me tirar de um local público? Eu não vou sair não, vocês vão fazer o quê? Vão me prender por estar num local público? Prende aí então. Cadê o seu crachá aí? Se identifica, cara. Que bichinho. Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutchuca do Centrão, você é tchutchuca do Centrão, cara. Valdemar Costa Neto, você se entregou pra ele. Olha, isso aí é a primeira parte, vamos dizer assim, desse vídeo. Não sei se aí se temos as outras, mas eu acompanhei todas esses ângulos, essas filmagens. Deixa eu só contextualizar tecnicamente que ele está cobrando ali o Bolsonaro sobre... Na verdade, foram 3 pontos, 3 jabutis do pacote anticrime, originalmente anticrime, que depois foi até criticado como um pacote pró-crime, que tinha sido proposto, quando era anticrime, pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi desfigurado no Congresso Nacional. Então, vários jabutis ali que eram desejados pelo PT, como a criação da figura do juiz de garantias, que foi resultado de uma emenda do Marcelo Freixo, atual candidato ao governo do Rio, como citou aí o youtuber. Você tinha a limitação à delação premiada e a restrição à prisão preventiva. No caso da delação, é o delator não poder falar para além daqueles fatos originalmente investigados. Eu fiz muitas críticas na época porque a autoridade policial, ou qualquer autoridade que estivesse ali com o delator, se ele fosse ciente de outros crimes, então ele não podia contar. Quer dizer, uma vez que ele estava relatando crimes dos quais participou, mas que tinham algum indício na investigação original, se ele quisesse falar sobre outros esquemas criminosos dos quais ele sabia ou dos quais tenha feito parte, não podia mais falar. Mas isso ainda está até hoje aí para ser interpretado juridicamente, para ver se vai ficar assim. Eu sei que Jair Bolsonaro, tem o meu artigo, inclusive, podem procurar as decisões petistas de Bolsonaro, que fala sobre essas questões, ele sancionou como presidente da República, ou seja, ele aprovou, ele endossou todas essas medidas e aí acabou popularizando ainda mais o termo bolsopetismo. Então, ele inicialmente estava cobrando o presidente a respeito dessas questões sobre as quais o presidente não costuma responder. E aí ele foi puxado em determinado momento. Esse ângulo aí não mostra, já mostra o depois, quando ele já está um pouco irritado. Mas ele é puxado de uma maneira que ele quase cai ali, ou cai no chão e levanta rapidamente. Não sei se foi exatamente por um segurança, mas pode ter sido. É preciso ver exatamente qual é o nome da pessoa que o puxou, e aí ele aumenta um pouco de tom, e fala ali de tchutchuca do Centrão. Mas depois
teve a reação do Jair Bolsonaro. Antes de mostrar aí, eu queria saber do Paulo Cruz o que ele achou desse destempero do presidente. Olha, Felipe, isso aí, assim, é curioso a gente ver esse tipo de conduta, né, e de reação do presidente. Por quê? Porque, na verdade, acho que nos últimos tempos, talvez desde a pandemia, o Bolsonaro vem batendo muito numa tecla que é a tecla da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir, né? Ele acusa os prefeitos e governadores de terem trancado o povo enquanto ele estava na rua, porque o povo tinha o direito de sair e tal. Então, quer dizer, ele vem desde 2020 batendo muito nessa tecla da liberdade de expressão e da liberdade de ir e vir, da liberdade individual, que é uma pauta cara a conservadores e também a liberais, né? Então, quer dizer, não é de todo mal que um presidente defenda essas pautas. Mas o que ele fez aí, esse vídeo eu não sei se é de hoje ou de ontem, mas o que ele fez nesse caso é justamente mostrar que toda aquela defesa que ele faz desde 2020 sobre liberdade de expressão e liberdade de ir e vir, nada mais é do que um discurso, né? Então, o presidente gosta muito de discurso, como em sua grande medida os políticos gostam de discurso e de falar em nome das pessoas, mas diante de situações concretas eles agem completamente diferente. Então, esse caso não é diferente, né? O Bolsonaro não é diferente de qualquer outro político que exista no Brasil, em sua grande maioria. Então, quer dizer, é isso, né? Ele demonstra não só em atos, mas também em palavras, que nas situações que são concretas de fato, ele é contra a liberdade de expressão e ele é contra o direito de ir e vir. Como o rapaz falou, estou aqui num lugar público, vocês vão me tirar daqui? Como é que é isso, né? Então, quer dizer, ele não está acostumado a ser confrontado, ele está acostumado a ficar no meio daquele pessoal, a mulherada jogando o cabelo assim para aparecer na foto com ele e tal. Então, quer dizer, quando ele é confrontado, ele sai rapidamente daquele seu papel de defensor da liberdade. Como todos eles, né? São todos iguais. O bolsonarismo é isso aí. E o que é curioso, eu sempre aponto isso, quando ele defende essa liberdade retoricamente, já com uma distorção do conceito, ele encobre os atos específicos que os seus próprios militantes fazem, que muitas vezes não estão abarcados pelo conceito de liberdade de expressão nos limites da lei. Porque existe a tipificação penal para os crimes de ameaça, os crimes de incitação a outros crimes, você tem os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e houve vários exemplos de militantes bolsonaristas que incorreram nesses crimes e foram alvos de medidas judiciais em razão disso. Eles ameaçaram de morte, e você tem o texto expressamente. Tem aqui na minha coluna do UOL sobre o 7 de setembro de 2021, eu peguei ali 3 exemplos de bolsonaristas que foram alvos de mandado de prisão na ocasião, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que eles estavam atacando ministros do Supremo, e aí é o limite da blindagem que a PGR dá ao presidente. Quando a militância dele ataca os próprios ministros do Supremo, aí a PGR sabe que ela pode se complicar e aí faz alguma coisa. Então, desejar morte, falar em tiro, falar em perseguição, etc., tudo isso é passível do enquadramento que vários deles tiveram. Mas ele, então, por uma estratégia política de manipulação, ele não cita os casos específicos, não entra no mérito das declarações e pinta todo o seu grupo político como vítima de medidas arbitrárias, autoritárias, etc. É claro que há inquéritos em que há vício, em que o ministro do STF usou para outra coisa, para blindar eles próprios, etc. Tudo isso foi apontado nos meus artigos, nos meus comentários, etc. Mas isso não exime a militância bolsonarista de responder quando ela é devidamente enquadrada nos termos da lei. Então ele faz um discurso absolutamente genérico sobre liberdade. E aí, quando isso, que nem sequer chega aos pés daquilo que os bolsonaristas já fizeram contra ministro do Supremo e outras autoridades, e outros jornalistas independentes, inclusive, quando ele é simplesmente alvo de umas críticas mais duras, de alguma hostilidade, ele reage dessa maneira que você